Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos mais um Diálogos que Impactam temático. E o tema de hoje é muito, mas muito interessante mesmo, que são os povos originários da América do Norte. Nós temos aqui uma pessoa muito especial que vai falar sobre esse assunto. E já de pronto eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito o 1818. Vamos lá, então? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Hoje, como vai ser um episódio temático, a gente trouxe uma pessoa que já veio contar a história dele aqui para o nosso programa e ele vai contar um pouco de algo que é um assunto que ele gosta muito de estudar. Ele tem várias... já deu palestras sobre esse assunto, então eu acho que é algo que vai ser legal para a gente poder trazer esse conhecimento. E eu tô falando do Humberto. Humberto, eu sei que o pessoal que tá assistindo esse vídeo vai assistir aqui no izinho, vai clicar, vai assistir seu vídeo completo, mas você pode, por favor, dar uma breve apresentação para quem tá assistindo? Boa noite, Ana. Boa noite, Marcelo. É uma honra estar aqui novamente no podcast 1818. E eu sou professor de História, meu nome é Humberto Farias, né? E hoje nós vamos falar sobre os nativos norte-americanos, né? E vamos ver como vai desenrolar Bom, Muito bem, eu acho que hoje a gente podia mudar um pouquinho a ordem do nosso programa e começar com 1818 Indica, porque uma parte da ideia desse episódio de hoje veio a partir de um livro. Então vamos começar então com 1818 Indica e a primeira indicação vem, claro, do Humberto. Olha, o livro que eu indico é Enterre Meu Coração na Curva do Rio, de um escritor, historiador e bibliotecário americano já falecido chamado Jim Brown. Nesse livro ele faz um comentário muito pertinente porque ele aborda a tomada das terras indígenas, o destino manifesto e a conquista do Oeste pela visão do indígena, não pela visão do homem branco, né? Não pela visão eurocêntrica. Eu acho isso muito interessante porque nós podemos adentrar em várias perspectivas, né, do que os índios sentiam naquela época, como que era o contexto, quais eram os problemas etnológicos que eles sofriam, né? As análises, os ritos, as culturas, né? Porque essas tribos, muitas pessoas pensam que elas são a mesma coisa, mas elas são distintas. E muitas são chamadas de nações indígenas porque elas são compostas de vários grupos ou tribos, como, por exemplo, os Apaches. Eles são talvez a tribo, a nação indígena mais famosa dos Estados Unidos devido aos filmes de faroeste e também ao fato dos Apaches serem as tribos, estou falando do conjunto, tá? Não estou falando só da nação Apache, das tribos que compõem a nação Apache, né? Que são inúmeras. Né? E essas tribos, elas resistiram muito à invasão do homem branco nas suas terras, né? Porque a partir da década de 1830, né? Especificamente em 1830, ocorreu uma lei do Congresso americano de tomada das terras indígenas, ou seja, da remoção dos índios para que eles fossem alocados em reservas indígenas, que foi chamado de Caminho das Lágrimas, porque era muito triste. Não existe nada pior do que você retirar um povo do seu contexto, do local onde ele nasce, da cultura que ele vive e levá-lo para um lugar isolado, como se aquele lugar fosse o quê? O melhor para ele, mas isso não é verdade. Isso é uma mentira, né? Sim. Isso é uma mentira. E o mesmo aconteceu com outras tribos indígenas, como o Sioux, os Comanches, Cheyenne, né? Que são, aos poucos eu vou falando um pouco sobre isso, né? Porque distinguir um pouco uma tribo da outra e o que compõe uma nação indígena. Tá. muito legal. Então, o nome do livro, especificamente, eu tenho esse livro, inclusive foi você que me deu esse livro. Repete o livro para o pessoal que está nos assistindo. Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do autor Jim Brown. Em inglês é Bury My Heart at Wounded-Knee. Muito bem. Então tá aí o 1818 indica. Bem, Humberto, a gente sabe o quanto essas nações eram ricas em todos os aspectos, cultura, religião, comportamento, conhecimento
conhecimento da natureza, relação com a natureza, e toda essa estrutura, infelizmente, ela foi massacrada, né? Você já deu aí uma introdução a isso, com a chegada do europeu nas terras desses povos, e que depois eles acabaram sendo marginalizados em suas reservas, que infelizmente essas reservas foram, entre aspas, cedidas ali, aquele espaço, terras ruins, terras pouco produtivas, com poucas riquezas, né? E isso tudo serviu para empobrecê-los na sua estrutura de vida, na sua estrutura social. Agora, antes da chegada do europeu, a gente sabe que esses povos, eles coexistiam, alguns grupos eram contra outros, né? Mas eles eram muito ricos em termos de espiritualidade. Então, a prática xamânica desses povos da América do Norte eram muito ricas, de um conhecimento transcendente. E o que você pode falar um pouco sobre esse aspecto desses povos originários da América do Norte? Se você quiser especificar um ou outro, né? Apache, Xiu, enfim, aquilo que você achar mais interessante. Sim. Mas eu acho que o pessoal tem muita curiosidade em entender um pouco sobre isso. Usavam ervas, não usavam? Usavam alucinógenos, não usavam? Como que funcionava isso dentro dessa mecânica espiritual dos povos que ali habitaram? E habitam ainda, né? Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante, Marcelo. Você sabe, como historiador, que poucas fontes e poucos registros chegam aqui no Brasil sobre os índios norte-americanos. É muito difícil. Existem duas fontes que eu acho que são muito interessantes. A do próprio de Brown, que ele tem aproximadamente uma dúzia de livros a respeito dos índios norte-americanos, muito de excelência. E também do etnólogo fotógrafo chamado Eduard Sheriff Kurtz. E por volta de uns 20 anos atrás, no Centro Cultural Banco do Brasil, teve uma exposição. E eu fui lá. Na época não tinha quase internet, então eu peguei um bloco e fui anotando várias coisas. Não podia tirar foto dentro. Mas ele tem umas fotos durante um período mais ou menos de 1900 a 1925. Durante 25 anos, ele recebeu uma espécie de investimento para que ele pudesse realizar esse trabalho, como etnógrafo e fotógrafo, do J.P. Morgan, que era um banqueiro americano muito rico. Então, ele concedeu um percentual de aproximadamente $75 mil para que ele pudesse, ao longo de 5 anos, exercer o trabalho que ele queria realizar. Só que esse trabalho não foi 5 anos, ele se estendeu por mais de 20 anos. Nossa. E ele não recebeu pagamento nenhum por isso. O que ele recebeu foi um percentual dentro daquilo que ele produzisse. Ou seja, ele só poderia utilizar essa verba para utilizar nas fotos, nas imagens. E o que ele escrevesse, ele não poderia, por exemplo, editar em livro. O que é uma coisa horrível, porque o capitalismo ele funciona assim, né? Ou seja, você não pode registrar. Então, o Kurtz ele fez um trabalho etnográfico buscando informações visuais, audiovisuais, sobre as culturas, os ritos de passagem, sobre a forma como os feiticeiros, xamãs trabalhavam. A diferença, por exemplo, entre um chefe de tribo e um líder de tribo, que são coisas diferentes. Um chefe de tribo, por exemplo, como o grande chefe Apache, Cochise, ele era um chefe, porque ele preservava, ele era um guardião das tradições da tribo, de várias tribos. Jerônimo, ele não era um chefe, ele era um líder de guerra, ele era um guerreiro muito habilidoso, como o cavalo doido do Sioux. Que é lendário, né? Exato. O cavalo doido também, lendário. O cavalo doido, lendário. O touro sentado já era um xamã da tribo dos Hunkpapa do Sioux, que os Sioux eles se dividiam em 2 grandes grupos, que eles eram índios de planície. Então tinha os Tetons, que eram índios cavaleiros que habitavam as planícies, né? Em Dakota do Norte e Dakota do Sul, próxima à fronteira com o Canadá, próximo aos Cheyenne, que viviam em Nebraska, na região de Nebraska. E tinha os Sioux Santee, que eram os índios Sioux de floresta.
mais perto dos Blackfoot, que é os pés negros também. Ficavam nessa região ao norte do meio-oeste americano e descendo para o meio-oeste, onde existiam os índios Crow. Descendo mais, já existia ali, né, em Oklahoma, já tinha os índios Comanche. Também. Esses nomes são todos franceses, gente. Comanche, Apache, Sioux. A língua Sioux, inclusive, ela tem uma origem do Sionan. E tem 3 grupos linguísticos, que é o Lakota, Dakota e o Nakota. Que eles não se entendem se eles forem conversar, mas são grupos familiares. Os Apaches, eles são primos que vivem ao sudoeste dos Estados Unidos, eles são primos dos Navajos. São tribos cuja língua vem do Athabasca, que é um subgrupo da língua maior, que é o Nadene. É outro grupo linguístico de povos que vieram do Canadá e adentraram os Estados Unidos por volta do ano 1000, né, da era cristã. Então, os Apaches são das tribos mais antigas que habitaram aquela região dos Estados Unidos, né? E eles tinham uma passagem tranquila dos Estados Unidos para o México, porque, na realidade, os Apaches eles viviam no Novo México, no Arizona, uma parte do Colorado. E essas terras eram todas pertencentes ao México. E os Estados Unidos conseguiu roubar essas terras do México. Agora, Humberto, de todos esses povos, né, qual foi a maior nação constituída dentro do território que hoje nós chamamos de Estados Unidos ou México, Canadá, que seria toda a América do Norte? Sim. Ali? Hoje, de todas elas, aquela que porque na América, aqui na nossa América do Sul, a gente teve isso... Os tupis, né? Isso. E no caso da espanhola, a gente teve os incas, que praticamente dominaram boa parte da América, dentro do território da América espanhola. Mas dentro da América portuguesa, da América que hoje chamamos de inglesa, e a porção espanhola, que é o México, qual foi a maior nação que se destacou e se tem alguma razão para isso? Olha, no século XIX, nesse período que compreende a remoção dos índios, né, de suas terras, a nação mais numerosa e populosa que tinha nas planícies eram os índios Sioux, os Dakota, os índios Sioux Teton, da qual pertencia Touro Sentado. Era a maior nação indígena que tinha na época. Os Apaches, eles não eram tão numerosos, porque eles foram mais, como se fala, eles foram mais atacados. E por isso que ficou mais conhecido. Sim, porque eles eram atacados pelos mexicanos e pelos americanos. Pela posição geográfica. Exatamente. Eles ficaram naquela região fronteiriça. Então, era terrível. Menos gelo, né? Menos frio. Sim, eles viviam também perto dos canyons, aquela região semiárida. Uns grupos de Apaches, eles eram caçadores de búfalos. Outros se dedicavam mais à agricultura. Outros, eles eram mais coletores. Então, existiam vários... E as mulheres tinham um papel muito interessante. A cultura Apache, eu ouvi falar que ela era, parece que, matriarcal. A linhagem Apache vinha da mulher e não do pai. Da mãe, não do pai. Interessante. Né? E existia, compondo, por exemplo, a tribo Apache, a nação Apache, existiam os coioteiros, mescaleiros, Ricarilla, Warm Springs, tinha os Kiowa Apache, não confundir com os Kiowa, que o nome se escreve igual aqui na América Central. Sim. E tinha também os Kiowa americanos e tinha os Kiowa Apache. São subgrupos? São subgrupos, porque eles são identificados pelos traços linguísticos, pela cultura, pelas ritualísticas, eles eram semelhantes nesse aspecto, né? Uma vez você chegou a comentar que os Apaches na cultura popular são sempre conhecidos pelos cocares, mas na vida real não era usavam. Assim. Interessante isso, Isso é uma né? coisa que os filmes colocam sempre, né? Marcelo, quando eu fiz... chegar no fato e mito, né? Quando eu fiz 10 anos de idade, eu pedi para o meu pai, eu queria ganhar um Forte Apache. Aí ele chegou à noite, ele trabalhava no jornal, e ele me trouxe uma caixa grande. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu quase enlouqueci de felicidade. Nossa, eu ganhei um Forte Apache. Aí eu demorei, Marcelo, mais ou menos uns 30 anos para perceber que no meu Forte Apache não existia nenhum índio Apache. Aquilo me decepcionou muito, porque eu tinha índios Crow,
Mandan, Comanche, Sioux, Cheyenne. Tinha até o general Custer, não tem nada a ver com os Apaches. Né? Não tinha nenhum de Apache. Nenhum. E coisa, né? os cocares que você falou, né, eles eram muito típicos das tribos do meio oeste americano. Tá. E aqueles cocares era de acordo com o líder de guerra, com o chefe tribal. Ou eles usavam a pena, ou eles usavam aqueles cocares, meio cocar, o cocar maior. Por exemplo, tinha um índio muito famoso chamado Nariz Romano, que ele pertencia à tribo do Cheyenne do Sul. Né? Ele era um líder de guerra. Ele não era um chefe. O chefe dos Cheyennes do Sul era Duas Luas. Tá. Ele era chefe dos Cheyennes do Sul. O dos Cheyennes do Norte era o Faca Embotada, que é faca cega. Ele era o chefe dos Cheyennes do Norte, mais próximo de onde vivia o Sioux. Eles eram índios muito... embora os Cheyennes eles tivessem o tronco linguístico algonquino, o Cheyenne ele vem do algonquino, né? Daqueles povos mais próximo ao Canadá. E os Sioux, não, eles têm outro tronco linguístico que é completamente diferente. Mas no período da Guerra Civil, eles eram muito unidos. Então, haviam casamentos, ritualísticas juntos. E eles se entendiam, embora falassem línguas diferentes. Eles conseguiam se compreender. Não é a mesma coisa que os Navajos, os Apaches, que eles eram primos. Eles eram quase a mesma tribo. Eles tinham o tronco linguístico Nadene, e eles falavam a língua Tapasca também. E eles eram povos que se vestiam iguais, não usavam cocar, usavam só faixa segurando o cabelo. Tá. Agora, você vê, né? Existe até pelo próprio preconceito uma generalização que leva ao erro. Sim. Como se fossem todos iguais, Todos né? iguais, exatamente. E dentro de todo esse cenário, quem seria o líder de guerra mais famoso e que mais teve poder de resistência à invasão inglesa e espanhola também na América do Norte? Sem dúvida, o Jerônimo. Jerônimo. Goiátla. Goiátla, ele era líder da ele nação. era um líder, ele se tornou um chefe do Chiricahua, dos Cochise, que o Cochise é mais antigo, mas ele era um líder de guerra, né? E a campanha Apache, ela começa por volta de 1860 e ela termina em 1886 com a prisão de Jerônimo. Ou seja, ele não é preso, ele se entrega. Porque, na época, o destacamento do exército americano era composto por 20 mil soldados. Eles destacaram 6 mil só para pegar o Jerônimo. Ficaram décadas e não conseguiam pegar ele. Não conseguiam pegar ele de jeito nenhum. Ele, além de inteligentíssimo, ele era um extremo estrategista. E conhecia o território como ninguém. Sim, e ele com poucos índios junto a ele, ele conseguiu resistir a 6 mil homens. Na época era um absurdo isso. Né? Ele acabou se entregando, foi para a reserva indígena e ele morre aos 80 anos. Ele nasce em 1829 e morre em 1909, com 80 anos de idade, ainda como prisioneiro de guerra. Nossa, que história, hein? E é uma coisa, trazendo essa questão dos resquícios... Eu tenho centenas de fotos de Jerônimo. Que legal. Pelo menos essas coisas tiveram um pouco mais de retratos e coisas assim, né? Sim. Muito legal ver esses documentos. Mas é um negócio que eu gosto muito de ver, inclusive eu assisti um documentário que foi indicado para o Oscar esse ano, que é o Sugar Cane. E ele fala especificamente da situação dentro do Canadá. Porque o Canadá parece que foi um pouco esquecido nessa história, mas existiam essas escolas que eles colocavam as crianças indígenas e todas essa, tipo, uma formação católica, até 1993, não, 98. Cara, isso aí é pouquíssimo tempo. E acredita-se que mais de 1.500 crianças nativos indígenas canadenses foram mortos nessas escolas. Sim. Eles sofriam pra caramba, sofriam abuso, eles não podiam falar a língua deles, toda uma questão cultural acontecia ali também. E pouco se fala dessa questão, né? Eu estava assistindo esse documentário especificamente em busca dessas covas, dessas crianças que foram mortas e que não se tem nenhum relato. A família não sabe para onde foi,
e o impacto que essas reservas acabaram gerando, né? Inclusive, eles falam do uso de drogas, questão de álcool, prostituição, porque era a única solução, porque eles eram obrigados a viver nessas reservas. Sugarcane, que é o que dá nome ao documentário, é uma dessas reservas. E teve esse processo absurdo, tanto no território norte-americano inteiro, de colocar essas pessoas, esses indígenas, em espaços isolados. Tipo, você vive aí, não dá forma para eles sobreviverem, tipo, de trabalho. É uma vida muito triste que eles acabam vivendo. Então, a situação dos índios nessas reservas eram tão ruins que, por exemplo, os comanches eram inimigos tradicionais dos apaches. Teve um momento que o Jerônimo e a tribo Chiricahua, eles estavam numa situação tão ruim que os próprios comanches, eles cederam uma parte da reserva para eles ficarem. Porque era horrível. Você lê aquilo ali, é comovente. Os navajos, eles falam que o homem branco ele podia fazer tudo, até matá-los. Mas eles não queriam que os homens brancos acabassem com as plantações de pêssego que eles tinham. Olha que coisa. Onde chega a situação, né? Você fala assim, caramba, mas o que pêssego? Eu falo assim, não, porque eles tinham tanto amor à terra que, como fala o chefe Seattle na carta que ele entrega ao presidente o Franklin Pierce, em 1855. Tem um momento que é comovente. Ele fala o seguinte, ele fala assim que o que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. Há uma ligação em tudo. Ou seja, quando o presidente fala que ele quer comprar as terras dos índios, ele fala assim, eu não consigo entender isso, porque nós somos filhos da terra. A terra é de todos. Ela não me pertence. Eu pertenço à terra. Como que eu posso vender algo que não me pertence? E cai aquele conceito anárquico, né? De que, por exemplo, se o que é público é de todos, por que tem que ser de alguém de forma exclusiva, sendo que também já é dele? Por que tem que ser de alguém? Porque tudo tem que pertencer a alguém. É absurdo isso. Isso, e tem a questão também... o búfalo era um animal Sim. sagrado no sentido daquilo que ele oferecia, e ele não conseguia compreender por que o europeu caçava por esporte, né? E não para se alimentar. E não para se alimentar. E sem contar que eles começaram a bater búfalo e mais búfalo para que os povos não tivessem o que comer. Buffalo né? Bill, eu tinha uma biografia do Buffalo Bill, ele matou mais de 4.000 bisões. Ele levou quase à extinção. Os índios das planícies ficavam sem comer, porque não tinha búfalo. Eles mataram. É uma coisa assim absurda, horrível. O que os índios passaram é algo assim indizível. É muito semelhante aos campos de concentração nazista. Muito semelhante. Os índios quase todos eram alcoólatras, as mulheres tinham que se prostituir, as crianças tinham que fazer trabalhos forçados, coisa que é absurdo. A nossa estupidez, ela leva a isso. Sabe? É a não aceitação do outro. O tempo todo. O outro, o estranho, tem que ser destruído. Ele não pode simplesmente ser o outro. Né? Porque você não faz sentido a vida de ninguém se você está fora do grupo, da sociedade. Você vive em sociedade. Uma vez eu até comentei no outro podcast que eu fiz com a Ana, mas acho que você ouviu. Eu fiz uma pergunta para os alunos numa sala de aula sobre se dinheiro traz ou não felicidade, né? Uns falaram sim, outros não. Eu falei assim, tá, você disse que sim, então explica. Você fala não, explica. Aí eu perguntei, né? Eu falei assim, bom, dinheiro traz felicidade? Traz felicidade, tá, então me explica. Nenhum deles conseguia explicar exatamente. Porque o dinheiro faz eu comprar o que eu quero, ou então eu posso viajar, ou então eu posso arranjar uma namorada mais bonita, alguma coisa do tipo, né? Aí fico pensando, como que é essa relação? Será que tudo tem que caminhar nesse sentido? Tudo vira dinheiro? Tudo vira comércio? Não tem sentido nenhum. Para mim não faz sentido algum. E acompanhando esse teu raciocínio, esses povos originários da América do Norte, claro que tem as especificidades ali de cada um deles, mas qual é essa maior mensagem que você consegue ler desses povos
aqui na América e para o mundo, né? Que talvez não Sim. foi compreendido, claro que não foi compreendido, porque não havia interesse de ser compreendido, mas qual é a verdadeira essência que você sente que vem desses povos? Eu sinto muito que a essência dos povos indígenas é a espiritualidade, o respeito ao todo que eles têm. Tem um discurso do Cochise que eu tenho aqui, inclusive no meu celular, eu devia ter falado antes, para colocar aqui. Eu não consigo nem ler. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. É uma coisa impressionante. Quando ele fala assim, até as crianças que não nasceram se alegrarão com minhas palavras. Isso é de uma profundidade fora do comum. Porque ele diz que ele não quer ir para a reserva, que ele queria ficar com o povo dele. Ele começa a explicar o porquê disso tudo, né? São mais ou menos 2 páginas. Eu não vou ler porque é muita coisa e não dá para gravar aqui, né? Mas é uma coisa que eu recomendo nesse livro, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Parece que é na página 162. Não, 180 e pouco, quase 200. É impressionante. É um dizer assim impressionante. Eu acho que é mais ainda do que a do chefe Seattle. Do chefe Seattle. São índios assim que eu tenho um respeito absurdo. Uma vez, Marcelo, eu fui na aldeia Guarani, isso faz quase 30 anos atrás. Aqui, né, fica... Onde é que fica? Acho que em Parelheiros. Perto de Pirituba. Uma coisa assim. No pé eu fui lá, na aldeia Guarani, e eu entrei na casa de reza deles. Assim. E no meio da sala, uma sala mais ou menos desse tamanho, que tinha um violão no centro. Eu olhei aquilo ali e me deu um treco. Eu comecei a chorar. Eu pedi desculpa para todos os índios ali. Porque eu falei assim, caramba, né? Assim se sente uma presença espiritual tão forte, sabe? E por que eles estão ali vivendo quase que no estado de favela? Eu falei assim, por quê? Porque o nosso povo branco acabou com eles. Eles ficaram restritos àquela coisa. E eles não são aquela coisa, eles são eles. Quando você priva alguém, um povo, de viver o que ele é... Desistir, né? Eles não existem mais. Sim. Isso é uma coisa muito que o capitalismo faz. Achar que individualmente você progride. Isso é mentira. A luta, ela é humana. Não é individual. O individual ajuda desde que os outros estejam na mesma frequência. Fora isso, não. É uma coisa... E essa visão que o índio tem do meio ambiente é fantástico. Sim. Quando o Seattle fala, né? A águia é minha irmã, o búfalo é meu irmão. Né? Ele fala do corvo. Ele vai citando o rio é nosso irmão, ele mata a nossa sede. O homem vem aqui, compra as terras e polui. Levanta prédios, acaba com as árvores. Né? É uma coisa assim maravilhosa. E esse conhecimento, quando você pensa dessa conexão com a natureza de uma forma tão bonita e tão simples, a gente vê em várias outras manifestações pelo Sim. mundo e parece que o ser humano ele insiste em negar e falar que não é, né? Que a gente está superior que a natureza, que a gente pode destruir o quanto a gente quiser, porque o que a gente está vivendo no mundo em relação a essa questão ambiental é uma crise sem precedentes. Sim. Se a gente não mudar, a gente sabe que a gente já está sofrendo as consequências e consequências que vão ser aí para gerações e gerações futuras, porque a gente está fazendo sem pensar nisso. Sim. E eu acho muito bonita essa relação. Até quando a gente pensa em São Francisco, ele tinha isso, né? Ele chamava minha amiga água, minha amiga, o meu amigo vento. E é uma relação muito bonita com a natureza. Mas acho que outra relação que a gente percebe muito nessas tribos dos indígenas e nativos é a questão do ancião. A importância que se dava para essas pessoas, o conhecimento, principalmente numa época de um conhecimento muito oral, né, que era passado em rodas de conversa. Então, eu acho que essa figura do ancião era muito importante. Você podia falar um pouco para a gente mais sobre essa questão? Então, como eu falei, a diferença entre o chefe e o líder... O chefe, normalmente, é sempre o índio mais velho, que preserva as tradições, ele guarda as tradições da tribo. Em assuntos mais diplomáticos, ele é aquele que resolve os problemas junto a outras tribos e junto, por exemplo, na época da conquista do Oeste, com o homem branco. O líder de guerra é aquele que é o habilidoso, aquele índio que comanda os outros índios. É mais ou menos como se fosse, por exemplo,
Os xamãs das tribos, eles tinham uma colocação de chefes. Eles nunca eram líderes, eram chefes. Eles eram chefes como o Touro Sentado. Ele era um grande feiticeiro. Tanto que tem uma passagem, Marcelo, que fala que Touro Sentado, na década de 1870, mais ou menos, foi lançada a Dança dos Fantasmas. Um chefe paiute chamado Vovoca, ele teve um sonho, uma visão, e quando ele acordou, ele falou para a tribo dele e espalhou para todas as outras tribos que ele teve um sonho, onde nesse sonho os índios todos cresciam, ficavam do tamanho das montanhas, e eles esmagavam o homem branco e impediam que o homem branco tomasse as terras deles. Isso passou para todas as tribos americanas, e várias começaram a praticar a dança dos fantasmas. Isso foi colocado para o homem branco como se fosse algo assim de exorcismo, uma coisa ruim, né? Touro Sentado participou de várias danças dos fantasmas, né? Isso, o Cochise, chefe Apá, já tinha falecido. Ele é muito velho, tanto que não tem nem foto dele, né? E vários índios participaram dessa dança dos fantasmas, que era colocada como algo pernicioso para o homem branco, né? E a perseguição aumentou, né? Tanto que tem um momento que Touro Sentado, quando Nuvem Vermelha assina um tratado de paz com o homem branco, né? Um cara, né? Um repórter chega e pergunta para Touro Sentado, né? E agora, com a venda das terras dos índios? Fala assim, o que vai acontecer? Aí Touro Sentado, ele fala assim, índio? Não existem mais índios, só eu. Ele fala assim, Nuvem Vermelha, homem branco joga uma fumaça, uma mágica no rosto de Nuvem Vermelha, faz com que ele veja tudo e nada ao mesmo tempo. Sabe? Ou seja, comprou ele. Ele acabou cedendo. Ele é um dos poucos que não cedeu a isso. Cavalo Doido morreu, também não cedeu. Cochise também não. Jerônimo, ele não assinou o tratado porque ele não era chefe, ele era um líder de guerra. Mas ele morreu como um guerreiro e fugiu várias vezes, né? Agora, Humberto, lembrando, né, do Forte Apache, que fez parte da nossa infância, sim, né? E o meu não era Playmobil, o meu era da Gulliver. E tinha a inversão de valores, né? Sim. O homem branco como o bom da história, enfim. Sétima Cavalaria, o mito do general Custer. Conta um pouco sobre isso, né? Quem foi esse general e se realmente ele foi essa lenda, esse mito, ou ele é uma mito história... americano, né? Então. Ou ele foi construído pela nação americana. Ele foi construído. Americana. E outra coisa, a mulher dele, a Elizabeth Custer, ela fez questão de aumentar o mito em relação a ele, né? Porque ele era um bandido. Porque ela escreve, né? Ela que relata muita coisa sobre Exato. ele, né? Custer foi o último aluno do West Point a ser aprovado para se tornar um oficial. E antes da Guerra Civil, ele tinha a patente de coronel. Ele tinha uma patente provisória que ele se torna um general depois da Guerra Civil. Ele se torna um general. E ele era subserviente a todos os outros generais, só que não obedecia a ninguém. O que ele fez com que ele fosse... Você leu isso, Marcelo? Ele levou a derrocada, a 7ª Cavalaria, por estupidez. Sim. Ele era para ir na segunda-feira esperar a chegada de 3 outros generais para ajudar no combate aos índios. Não, ele foi no domingo. No sábado ele fez uma inspeção. Ele viu, a 7ª Cavalaria dá conta. Aí ele começou a andar pela região do Wonderkini. Ele viu que tinha... Ele falou, nossa, mas tem acho que umas 5.000 tendas aqui. Aí ali do outro lado, os batedores também. Ao todo, deve ter mais de 15.000 índios. A cavalaria, a 7ª, tinha 700 soldados. E mesmo assim ele foi. Os índios, né? Ele entrou, quando ele voltou no Vale da Grama Gordurosa, que é o Little Bighorn, ele entrou no vale, os índios cercaram. Assim, desceram e fecharam. Touro Sentado não estava presente, nem Cavalo Doido. Ele já estava presente. É arrepiante isso. Eu falo assim,
se lascaram. Foi muito bom. E acabou, né? A 7ª Cavalaria praticamente foi E dizimada. até hoje ele é colocado como herói pelos americanos. Sim. Eles adoram genocida. Ela foi... Verdade. ela foi... Essa é boa. Ela foi... Acabou simplesmente, né? Sim, Ela, por uma decisão errada, exato. né? Por um momento errado. É. Por E por subestimar subestimar os povos, né? Que ali estavam. E um erro estratégico Sim. mesmo, né? Porque ele era muito Foi estúpido. tacanho. Ele era afoito, ignorante. E ele queria E arrogante. as honrarias só para Ele ele, queria. né? A história Ele tinha que esperar o general Terry, o general Crook, Ele e não- tinha que esperar mais um, que eu não lembro o nome agora. Eram 3 generais que tinha que esperar para formar uma frente que pudesse dar combate. Não, ele levou sozinho. Ele era também mais jovem, né? Sim. Ele era mais jovem, afoito, achava que... Tanto que os índios chamavam ele de cabelo... de traseiro duro, porque ele não saía de cima do cavalo. Ele quer mostrar o tempo todo que ele era bom. E cabelo comprido. Cabelo comprido, Custer. Né? Humberto, diante de todos esses grandes líderes, né? Desses povos, na sua opinião, né? De tudo aquilo que você já estudou, líder xamânico, feiticeiro, líder espiritual, qual você acha que mais se destacou, né, entre todos eles, né? Pelo menos o que ficou mais famoso ou que chegou mais a nós, né, pela história oral e etc., que você pode citar? Se você for pensar em termos de líder de guerra, é o Jerônimo. Como chefe de tribo, chefe de nação, touro sentado. E nos filmes de Hollywood, Cochise. São 3 índios que, mesmo quando Cochise não aparece nos filmes, ele é citado. Ele é citado. Cochise, aquela raposa velha, eles falam, Cochise está numa emboscada não sei onde, lá no Arizona, não sei o que lá, no Novo México. Eles falam... A gente falou muito como a mídia ela trouxe coisas muito erradas, né? Informações falsas. Mas tem algum filme, um pedaço de mídia, pode ser série, que você acha que vale a pena assistir? Tipo, essa tá correta? Ou muito difícil alguma acertar? Eles criam muita historinha, eles favorecem muito o mocinho. É difícil. Eu nunca vi um filme onde os índios realmente tivessem o seu papel. É como o papel que eles colocam, os americanos, sobre os mexicanos. O mexicano é um imbecil, bêbado, idiota. Né? O É sempre uma índio versão é um estereotipada. pilantra, um vagabundo, um ladrão de cavalos. Eles colocam isso. Eu nunca vi um filme que fosse interessante. Aliás, eu vi um filme que não é do período clássico de Hollywood, um filme chamado Jerônimo, né, com o Wes Studi, que ele é um índio ele é daquela tribo, ele é índio mesmo. O Wes Studi ele é índio, só que não é Apache. Parece que ele é... Qual é a nação dele? Eu sabia até um pouco tempo. Eu tô ficando velho, ó. Tô ficando velho. Ficando velho, é verdade. Não vai rir, Vinícius. Pô. Então, Humberto, ele é meio Thunderbird, assim, né? Tem um jeito meio engraçado de falar. Assim. Igual quando ele pô, ela é maravilhosa, né? Humberto é um cara tão engraçado, porque ele foi meu aluno na faculdade, né, de História. Eu dei aula para ele na faculdade de História. E ele foi um aluno muito interessante, assim, sabe? Ele tinha comentários sempre muito ácidos, né? E no meio da sala dele, só jovens, né? Inclusive tinha um deles, que é amigo dele até hoje, que é o Jonathan Tostes, né? Que tem vários episódios aqui, ó. Clica no izinho, vou colocar um aí pra vocês E ele assistirem. provocava muito... Provocava não, você provoca, né? O Jonathan até hoje, né? Tanto que ele tentou dar o truco depois. Mas eu sei que o Humberto sempre teve esses comentários inteligentes, ácidos, né? Interessantes e tal. Humberto, deixa eu te falar um negócio. Foi. Infelizmente já está caminhando para o final do programa, mas você falou aí a questão do cavalo, né? Ladrões de cavalo. Quais nações utilizavam os cavalos, porque eles também eram tidos como animais sagrados, né? E qual era essa relação? Porque havia um respeito não só com aquilo que voa, mas aquilo que rasteja e aquilo que anda sobre a terra. Mas o cavalo em si,
como que era isso e qual nação ali? Eu acho que era mais pro sul da América. Os índios das planícies são os que mais se utilizaram do Tinha os serviço cavalos do cavalo. selvagens, Sim. né? Que eram muito E tem uma tradicionais ali. raça de cavalo, foi criado pelo como é o nome daquela tribo? Não é Sênecas, parece que é. Eles desenvolveram a domesticação dos cavalos, eles criaram um cavalo chamado Appaloosa. É um cavalo que foi usado pelos Comanches, pelos Apaches e por muitas tribos, e depois pelos índios do meio oeste americano também. Pelos Sioux, Cheyenne, são índios cavaleiros, né? Os índios que viviam mais no litoral e nas florestas não eram índios cavaleiros, né? Eles eram muito parecidos, inclusive, com os índios brasileiros, né? Que são diferentes. Mas é engraçado, porque eu lembro, Marcelo, também que eu fui na Bienal 500 anos do Brasil. Sim. Isso em 2000, lá em Ibirapuera. Eu tinha um painel muito bonito, o tamanho dessa parede aqui, e tinha povos indígenas de todo mundo. Tinha Tupi, tinha Cheyenne, Apache, Comanche, Kaiowá, tinha índio Xerente, Chavante, tudo. Muito interessante. Eu queria até pegar aquele painel para mim, só que não tinha como levar embora. Era impossível, era muito grande, né? E também tem uma coisa que eu achei muito bonita, Marcelo, quando o Sting, no final dos anos 80, ele estava muito relacionado com essas questões indígenas, meio ambiente aqui no Brasil, na Amazônia, e ele fez um encontro. Ele pegou, embora ele seja inglês, ele trouxe um índio Sioux, americano, e levou para encontrar com Raoni. Foi uma coisa linda, os dois se viram assim, né? Eles não se entendiam, mas o gestual deles se entendiam como irmãos, eles se abraçaram assim, ó, fizeram um gesto, coisa assim fantástica, assim, de respeito, sabe? Um pelo outro. Coisa que nós, entre aspas, civilizados, não temos isso. Sim. Né? Nós não temos isso. Com pessoas que falam a mesma língua que você, às vezes vivem no mesmo bairro, seu vizinho. Não, é uma coisa, falta empatia. O que está faltando no mundo é empatia. Humberto, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, né, especial para a nossa audiência. Isso. E eu acho que é legal você trazer essa essência desses povos que a gente conversou aqui, nessa sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos ver, o que eu poderia falar em relação a esse assunto que eu acho interessante. Deixa eu ver. Tem uma fala de um índio, acho que ele é Cheyenne, que ele falava assim, né? Os homens brancos, eles prometeram muitas coisas para nós índios, né? E uma coisa, realmente, eles cumpriram. Eles disseram que iam tomar nossas terras e tomaram, né? Ou seja, por aí você já tira uma base, né? O que é você desterrar alguém? O que é você tirar a essência dela, a vida dela, né? É o que eu falo. Eu acho que o mundo está precisando de mais empatia, de um olhar verdadeiro para o outro, porque nós temos um problema com o nosso espelho, né? Nós melhoramos a nossa imagem no espelho. Você procura o melhor ângulo, onde você acha que você está melhor, mais bonito, tudo. Você não se olha diretamente. A partir do momento que você começa a se olhar diretamente e ver a sua essência, você vai começar a compreender quem é você e você vai poder respeitar o outro. Porque eu me amplifico no outro. Eu não sou nada sem o outro. Eu não vivo sozinho, né? Então é por aí. Eu acredito que a empatia é algo que deve ser buscado sempre, constantemente, porque a empatia é o respeito, né? É a ética. E ela é universal. Ela não é como a moral, que ela é setorizada, regionalizada. Ela é universal. É isso, Humberto. Muito obrigado, né? Foi sensacional. Conhecimento enciclopédico deste homem sobre os povos da América do Norte. E eu vou finalizar o programa de hoje, porque assim, veio um convidado nosso aqui que a gente gravou, vou fugir um pouco da pauta, tá? Ele era cover do Menudo,
Foi a primeira vez que eu conheci alguém que era cover do Menudo, né? Já vi cover de outras coisas, mas do Menudo, né? E o Humberto tem uma história, entre várias desse cara, mas várias. Uma vez me contaram, né? Fontes, eu não posso revelar nunca, eu não revelo nenhuma fonte minha, mas falou que eles estavam confraternizando, então estavam bebendo, comendo. Aí as pessoas chegaram, Humberto, você não vai beber nada? Daí ele disse que ele virou e falou assim, você tem leite? A pessoa, leite? Falou, não sei se tem leite. Mãe, tem leite aqui? Tem. Seu pai, eu acho que comprou leite. Tá, você quer um copo de leite? Sim, mas você tem todinho? Aí todo mundo começou a rir, falou assim, não é possível, né? Todo mundo ali bebendo, confraternizando, ele queria tomar um todinho. Daí ele falou assim, nossa, Humberto, que diferente. Daí ele falou assim, é porque eu tenho paladar infantil. E isso faz aí já um tempinho, mas não vou revelar minha fonte. Não e nem vou dizer que eu estava no ambiente, tá? Porque senão eu viro uma fonte... mas o Humberto tem histórias engraçadas. Inclusive, assista um episódio dele que vai estar aqui, porque ele fala muito sobre a questão do tigre, do leão. Então, assiste o episódio que existe um mito aí, fato e mentira. E também isso já... eu tenho mais um minuto aqui. Teve uma vez, ele é o primeiro homem de verdade que eu, nesse planeta, eu vi a inteligência artificial discutindo com ele. Ao ponto de, depois de 1 hora, eles discutindo, ele e a inteligência artificial, e tinha mais umas 15 pessoas ali no ambiente, e eles discutindo, chegou num ponto que ela falou assim, chega, eu nunca vi isso, não chega. Vai procurar informação porque você não sabe nada. Eu ouvi isso. Você viu? Que ela terminou... Claro que ela falou de uma forma muito mais educada, né? O Humberto não sabe... Humberto não sabe nada, ela falou. Mande ele procurar mais informações. Porque o que ela falou? Que o leão é maior que o tigre? A discussão era essa. Mas assim, coisas que só neste mundo de paladar infantil que existe. Então, Humberto... Anedotas. Vamos marcar um momento 3 do 1818 com você, só com histórias engraçadas, né? Com clássicos. E eu quero marcar, vou deixar aqui mais ou menos ajeitado. Você sabe que o Led Zeppelin está entre as minhas 3 bandas preferidas. Eu tenho 3 maiores para mim, na minha história. A gente vai marcar um dia só para falar história do Led Zeppelin. Aí vai precisar de 3, 4 horas. Porque, a gente pode gravar pro Histórias porque ele é meio louco com essa coisa do... Histórias que Impactam, que é o quadro da Ana. Eu acho que sozinha, legal. Aí vocês fazem uma... Não, mas aí você pode participar também, acho da hora. A gente faz uma participação. É que eu tenho um pouco de medo disso, mas tudo bem. Humberto, muito obrigado. De verdade, mais uma vez você aqui conosco. É um grande prazer tê-lo entre nós. E eu vou pedir para todo mundo que nos assistiu, né, que chegou até aqui no programa, que compartilhe muito o programa de hoje, porque tudo aquilo que o Humberto narrou é história da humanidade, não é história da América do Norte, não é história de um povo, não, é história da humanidade, é um patrimônio histórico que tem que sempre ser dito como memória, né? Porque, infelizmente, o mundo ainda continua cometendo esses mesmos crimes, né, de apagar a existência de algumas pessoas, de alguns povos, de algumas etnias, e a gente não pode aceitar isso no século XXI, como a gente ainda está assistindo isso no século XXI. Então, a história, quando se repete, ela vem em forma de tragédia, e é o que a gente está assistindo, infelizmente. Então, assistam, divulguem, compartilhem muito, porque eu tenho certeza que vale a pena. Claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários. Se alguém ficou com dúvida, escreve aqui que o Humberto vai responder lá, né? E você tem Instagram, redes sociais? Instagram eu tenho, mas toda vez que eu tenho ele, depois eu apago. Tá. Eu apago. Mas então tente a sorte. De repente você chega lá, tá lá o Instagram. Se não tiver, né? É isso. É isso. Tome um todinho. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu, Marcelo Lambert, desejo a vocês muita, muita e muita luz. E, claro, como sempre,
Um grande abraço e até o próximo episódio. Mas... E antes de acabar o vídeo, vamos falar dos nossos patrocinadores. Nós temos a Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas, e ela tem um estudo muito legal de aromaterapia. Então você não está só acendendo uma vela, tem todo um estudo por trás. Nós temos também a Baccarin English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas, em que você vai ter aulas que vão ser exatamente para o seu foco de estudo, o seu foco de necessidade. E a Noesis, que é um grupo de psicólogos que atendem brasileiros que estão no exterior. E você, se quiser adquirir o livro que a gente comentou aqui, entra no nosso link da Amazon, tá aqui na descrição, você acaba ajudando o canal sem mudar o valor para vocês. Então é uma ajuda muito legal para apoiar nosso projeto. É isso. Humberto, você que compra muitos livros, use o link do 1818 para você comprar seus livros na Amazon. Você vai estar ajudando o nosso projeto. Ah, é pessoal, isso. avisem se vocês gostam desses vídeos temáticos e deixem aqui como sugestões quais temas que vocês querem ver. A gente já teve carnaval, quaresma, pirâmides submersas. Então fala aí o que vocês querem ouvir também aqui. Que a gente pode compartilhar. E só para finalizar, hoje tem um cara aqui no estúdio que é o Diego. E eu não vou comentar nada muito específico, mas ele vai entender o recado. Diego, você tem um mistério. Mas eu acho que eu sei qual é. Abraços, até o próximo episódio.